Bandeirantes. A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Retomamos o contato então com a Helena Landau. Helena, acho que você conseguiu ouvir a minha pergunta, né? Já vou passar logo a bola para você. Bom dia. Tá difícil aqui o contato com a Helena. Tecnologia muito gente, avançada. ela vai achar... Espera um pouquinho que Helena ela já vai não é entrar. pessoal, não, hein? Vamos ver. Caiu a linha. Caiu a linha. Caiu de novo. Melhor fazer por A gente telefone pode tentar mesmo, né? trazer Hein? a Helena do Rio de Janeiro para São Paulo. Vamos trazer a Helena do Rio de Janeiro para cá. Não, fazer por telefone a gente resolve, né? Não, é por telefone que ela tava agora, mas... Não, tava por Skype, né? Não, agora é por telefone. Na segunda vez era telefone já. Mas não... Esse é o Rádio Verdade, hein? Estamos contando aqui as dificuldades técnicas. Pronto, agora vai. Agora sim, Helena Landau está com a gente. Eu faria a pergunta mais uma vez. Né? Não ligaram no... Ela Vamos? tá falando com você, hein, Maju? Tá falando com a Maju, peraí. Rádio Verdade, é isso, é. Ô, Zaidan, você está muito quieto pro meu gosto. Pronto, agora sim. Acompanhando aqui, né, Zaidan? O Zaidan tá aqui só olhando Pronto. o Helena o Landau Pedro. no ar aqui na Rádio Helena Bandeirantes. Landau. Agora sim, Helena, eu vou até refazer a pergunta. Você acompanha de perto esse programa de privatizações do governo. Qual a tua avaliação desse primeiro ano para essa que era uma bandeira do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que praticamente não andou agora em 2019? Qual que é a tua avaliação desse programa de privatizações do governo? Bom dia para você. Bom dia. Eu acho o seguinte, a gente para avaliar alguma coisa tem que tentar entender qual era o objetivo, né? E quais foram as promessas. O objetivo era vender empresas estatais e arrecadar 1 trilhão, ele nunca disse que era 1 ano ou 4 anos, e abater dívida, né? O que a gente vê no programa de privatização é muito longe disso. Você tem um programa de privatização deles que incluiu muitas outras coisas. Incluiu concessão, incluiu leilão de óleo e gás e, basicamente, focou no desinvestimento das estatais. Então, assim, eu não vejo o programa de privatização que aconteceu ao longo desse ano como um programa de reforma do Estado. É muito mais uma decisão das empresas de reestruturação financeira e desalavancagem. Assim, aí você olha os números e diz, mas o governo arrecadou 100 bilhões. Ele arrecadou 100 bilhões concentrado fortemente na venda de uma subsidiária da Petrobras, que foi a TAG, que arrecadou mais de 30 bilhões, e a TAG deu caixa para a Petrobras para adquirir os campos do mega leilão de 27 bilhões, depois 5 bilhões. Então, assim, não é exatamente um programa de privatização que se esperava, assim, de venda de empresas estatais. Então, eu acho muito tímido. Acho que um programa de privatização, para ser digno desse nome, tem que ser um programa que venha do Executivo, uma decisão do Executivo de fazer uma reforma do Estado. E nisso eu acho que eles falharam, porque você tem 17 empresas estatais incluídas no processo de privatização, nenhuma delas com processo avançado e sem perspectiva. A maior delas, Eletrobras. Você não vê ninguém do governo executivo, nem do Ministério da Economia, nem do Secretaria de Desestatização, empenhado em aprovar o projeto de lei que permite a privatização da Eletrobras. Só quem está empenhado em fazer isso é a própria empresa e o próprio diretor da empresa, Wilson Ferreira. Então, de novo, parece que as decisões são ali das empresas do ponto de vista de recuperar situações financeiras que foram herdadas do governo Dilma, todas elas em situação muito frágil. Então, para mim, ainda falta um programa de privatização com esse nome. Quando eu critico, as pessoas apresentam os 100 bilhões. Aí a outra questão é a seguinte, qual era o objetivo inicial desse programa de privatização? Ajudar a pagar dívida, né? Ajudar a resolver o problema fiscal do governo. Dos 100 bilhões, chega no Tesouro o que foi dos leilões de óleo, dá 30 e poucos bilhões, e concessões no início do governo dentro da pasta do ministro Tarcísio. As vendas e desinvestimentos, etc., ficam no caixa das empresas. Então, tirando óleo, chegou 6 bilhões
no Tesouro. Então, também não atingiu o objetivo de resolver uma questão fiscal. Essas receitas de petróleo são não recorrentes. De fato, elas ajudaram a gente ter um déficit primário esse ano muito menor do que o esperado, mas ela não é recorrente e nem é uma reforma do Estado. Helena, a gente está terminando esse primeiro ano de governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes disse recentemente numa entrevista, olha, foram 30 anos de social-democracia, alguma coisa nesse sentido, é preciso dar tempo a um governo efetivamente liberal, é o primeiro governo liberal que o Brasil tem em muito tempo. Na sua avaliação, esse é efetivamente um governo liberal? O que é que a gente experimentou desse ponto de vista que dê para conceituar o governo Bolsonaro como um governo liberal, pelo menos do ponto de vista econômico? Bom, vou dividir as respostas em duas. Primeiro, essa discussão de 30 anos de social-democracia é, no fundo, o eterno recalque do ministro Paulo Guedes que ele tem em relação ao Departamento de Economia da PUC. Né? Então, assim, transformar tudo que foi feito nos dois mandatos de Fernando Henrique, especialmente no primeiro mandato, em uma coisa que não é liberal, ou ele não sabe o que é liberalismo, ou ele não acompanhou o que aconteceu. Teve abertura comercial, que aliás começou com cola, as privatizações foram muito mais amplas do que agora. Você teve toda a questão de reorganização das contas públicas. Assim, as reformas modernizantes do que ele chama de social-democracia, para mim é irrelevante o título que se dá, foram determinantes na mudança do país. Agora você tem esse discurso de que o Bolsonaro é liberal. Eu não vou nem perder tempo discutindo se um presidente que destrói a cultura, que persegue a mídia, pode ser liberal. Né? A gente não precisa nem discutir isso. Declarações de misoginia, piadas de mau gosto, nada disso é liberal. Então vamos para a pauta econômica. A pauta econômica liberal, eu ainda acho que está muito frágil, porque o grande salto de produtividade que a agenda liberal permite não está acontecendo. Por quê? Você não tem abertura comercial. De vez em quando sai uma redução de tarifa, aí todo mundo diz, está vendo, Helena, isso é a reforma da abertura. Não é. Isso são ex-tarifários igual a Dilma fazia. Você não tem, de fato, uma redução de tarifa feito Collor fez, feito Fernando Henrique fez. Depois você, na própria liberdade econômica, a MP de liberdade econômica, você tem um avanço da desburocratização. Mas a liberdade econômica no Brasil ainda está longe. Os trabalhadores ainda têm suas propostas compulsórias, está tendo uma revisão do FGTS, mas nada perto do que se imaginava pelas promessas de campanha. O BNDES ainda tem o FAT, o Banco do Brasil ainda tem exclusividade do crédito agrícola, tem uma série de amarras que de liberdade econômica propriamente dito não existe. Você sabe o sistema F pelo caminho, né? Helena, o Graciliano Ramos chamaria a social-democracia brasileira de social-democracia chinfrim e o liberalismo brasileiro de liberalismo chinfrim. É um tremendo faz de conta. Agora, você citou há pouco a Eletrobras, né? E é claro que o executivo não é um agente solitário nessa história. Eu me lembro, por exemplo, das dificuldades que o Lewandowski colocou quando se iniciou a discussão sobre a privatização. Ele chegou a tomar uma decisão oficial. E também no Congresso Nacional muita resistência a determinadas discussões a respeito de privatizar isso ou aquilo. Os Correios, por exemplo, é uma empresa que sempre entra nessa discussão. E do ponto de vista do comprador, com aquilo que se convencionou chamar de insegurança jurídica, com as resistências do Congresso, o leilão do pré-sal, por exemplo, muitos interessados, ou previamente interessados, caíram fora, picaram a mula. Do ponto de vista do comprador internacional, o Brasil ainda espanta quem queira eventualmente investir em empresas privatizáveis? Olha, a questão da segurança jurídica, ela é gravíssima, mas eu não acho que está no Congresso. Acho que as pessoas, Congresso Nacional, se você fizer de fato as pesquisas internas, a resistência à Eletrobras hoje é muito menor. O que houve é o presidente do Senado que tomou a si
a decisão de suspender qualquer avaliação do projeto de privatização da Eletrobras. Sequer foi testado, de fato, a viabilidade de privatizar a Eletrobras. Eu acho que há viabilidade dentro do Congresso Nacional para aprovar o projeto de lei. Está circunscrito ao presidente do Senado. Acho também que os políticos perceberam que não há mais uso para as empresas de privatização. As demissões já foram feitas, a governança já foi modificada. Eles estão preocupados mais com fundo eleitoral, emendas, etc. Então tem que avançar. A resistência maior vem do presidente da República, como a gente viu na reação dele sobre o Banco do Brasil. Então, o ministro da Economia e o seu secretário têm que convencer o próprio chefe. Né? A questão de segurança jurídica é outra. O leilão de óleo ele foi mal desenhado. Foi um leilão que botou bônus, porque nós já tivemos leilão de partilha que deram certo. Você tinha bônus muito elevado e, ao mesmo tempo, um passivo a descoberto, que eram as compensações com a Petrobras. Ou você tem bônus elevado ou você tem passivo. As duas coisas ao mesmo tempo é natural que não tenha comprador. Foi um leilão mal desenhado. A segurança jurídica eu acho gravíssima. Por exemplo, o caso de Goiás, onde o governador Caiado resolveu ter essa cruzada contra a empresa de Goiás. Vamos supor que o serviço lá seja de fato muito ruim. Você tem agência reguladora, tem que provar a agência reguladora. Mas quando ele ameaça caçar uma concessão que sequer é dele, a concessão federal, isso vira tema pelo resto do mundo. Isso assusta. Além dos rompantes autoritários do Bolsonaro e da sua equipe, as menções de AI-5, quando já se viu o ministro de Economia falar em política e quanto mais em AI-5. Tudo isso atrapalha muito, mas essa questão específica de segurança jurídica, o que eu sinto falta, por exemplo, do governo federal falar sério, governador Caiado, isso não é assunto da sua competência. Se o senhor tiver alguma reclamação sobre a qualidade de serviço, venha ao governo federal através da ANEEL e a ANEEL vai resolver isso. Então, de fato, há um clima de muita insegurança, mas os ativos brasileiros são muito bons. E falta coragem de avançar com a privatização. Como quando você fala em privatização e o ministro Tarcísio consegue salvar a Valex, a Infraero e a ETL, tornando uma empresa mais robusta. Você tinha que fechar as três. Entendeu? Então, há uma dissonância. Dentro do governo é como se fosse uma torre de Babel. Você tem alguém que diz que vai gerar 250 bilhões com a venda do Banco do Brasil, que não é viável, é impossível. De novo, outro valor impossível. Aí tem o governo, o presidente da República dizendo que é coisa de funcionário terceiro escalão. Aí vem o ministro Tarcísio, diz que a ETL, Valec e Infraero está fora. Valec, que é um símbolo, né, do que tem que ser fechado. E você tem o governo Caiado, junto com o Crivella, desrespeitando o contrato de concessão. Então, não é um cenário muito positivo, né? Estamos entrevistando a economista e advogada. Ela também é advogada, até por causa da segurança jurídica, Helena Landau. Helena, você participou do programa de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. E houve muitas críticas à privatização das telecomunicações. Hoje nós vemos que os fins justificaram os meios. Mas o que aconteceu naquela época que não seria repetido hoje por você ocupando um cargo no governo? Primeiro, eu não concordo com as críticas dos fins justificam os meios. Eu acho que houve muita confusão e o governo Fernando Henrique não soube se defender. Os grampos do BNDES têm frases tiradas assim. Eu, por exemplo, saí muito bem dos grampos, mas eu digo, é natural o vendedor falar com o comprador. Natural. Você negocia, você sente o clima, tudo republicano. Se não for republicano, aí não vale. Não tem nada a ver com qualidade da privatização. Tudo que não seja republicano tem que ser condenado, investigado e punido. Mas conversa de comprador com vendedor é normal, não tem nenhum problema. E todas as mudanças têm que ser feitas de forma aberta, transparente, com fatos relevantes. Eu acho que naquela época foi um desenho ousado. O Sérgio Mota já tinha falecido, mas ele teve a ideia de fazer uma mudança radical no modelo de competição. Eu sinto falta disso hoje em dia, que é você ter um desenho do que você quer para um setor.
O que eu quero do setor de geração quando eu vendo a Eletrobras? O que eu quero do sistema financeiro brasileiro, bancário, se eu, de fato, for avançar na privatização do Banco do Brasil e da Caixa? Não é só fiscal, porque se você continuar achando que privatização é só fiscal, você não vai ganhar corações e mentes da população. Você tem que dizer, olha, está vendo a universalização das telecomunicações, a universalização da energia elétrica, esse foi o resultado da privatização. Óbvio que nem tudo é perfeito. Você tem a agência reguladora para reclamar da qualidade dos serviços e deve reclamar. Na época de estatal, nem isso você tinha. Então, olha o saneamento, por exemplo. Para mim, eu acho que todo empenho de privatização nesse momento, já que o presidente da República é contra a privatização, deveria ser na aprovação do marco legal do saneamento. Porque tem uma justificativa social e tem uma justificativa fiscal, que é tirar os estados da situação que eles estão, que não tem viabilidade nenhuma para investir em saneamento. A justificativa social é de 100 milhões de pessoas sem esgoto. É um absurdo. Você não vai melhorar a qualidade de educação de uma criança que vive afogada na lama, claro, no esgoto. Então, assim, é uma hipocrisia. Isso a gente está vendo no Congresso Nacional. A resistência da privatização em relação a planejamentos, ao saneamento, vem de certos governadores. Então, o governo devia estar empenhado na aprovação desse marco legal, enquanto ele cria um ambiente favorável para, quem sabe, um dia, de fato, o ministro Guedes cumprir com a sua promessa de campanha e privatizar tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Helena Landau, economista, advogada, especializada aí nessa pauta das privatizações, participando aqui do nosso quadro A Hora é Agora. Helena, obrigada, desculpe pela confusão aí no começo da nossa entrevista, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Colaborou para o nosso debate aqui. Foi muito bom. Que bom. Muito obrigada para você, um ótimo dia. Igualmente. Abraço a todos. As rádios Bandeirantes e Band News FM propõem o debate para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A Hora é Agora.